Pronto, então a gente vai falar um pouquinho agora sobre o coração, para a gente entender um pouco como é que esses problemas acontecem. Vocês estão vendo aí a imagem do coração batendo, né? Bombeando sangue. E aí a gente vai começar falando pela anatomia. A gente vai falar primeiro das veias, né, que trazem o sangue da circulação para o coração. Então, inicialmente a gente tem a veia cava superior e a veia cava inferior, que ela vai trazer o sangue. Elas vão trazer o sangue do resto do corpo para o coração. E aí, o que vai acontecer disso, né? O átrio direito, né, que é esse daqui, ele vai se dilatar, né, que a gente chama de diástole, dilatar para encher de sangue. Nesse momento, a pressão do átrio direito é menor do que no ventrículo direito. Conforme eu vou explicando para vocês, vocês vão entender que, como a imagem aqui aparece, né, o átrio se contrai num momento diferente do ventrículo. Enquanto o átrio está se contraindo, o ventrículo está dilatando. Quando o átrio está dilatando, o ventrículo está se contraindo. Então, no momento que o átrio estiver enchendo de sangue, é o momento da dilatação, o ventrículo vai estar se contraindo. E aí a pressão nele vai ser maior, né? Que é o momento em que ele vai ejetar sangue. Ele vai mandar sangue ou para a artéria pulmonar ou para a artéria aorta para ir para a circulação sanguínea. Então, o sangue vai vir pela veia cava superior ou inferior, vai encher aqui a câmara do átrio, o átrio vai estar dilatado, vai estar se dilatando. Depois disso, à medida que o ventrículo ele vai se esvaziar de sangue, a pressão nele vai diminuir e aqui vai aumentar. Quando aqui aumentar, a válvula tricúspide ela vai abrir e vai transportar esse sangue para cá, para o ventrículo direito. E aí, quando chegar no ventrículo direito, ele vai estar dilatado, né? Vai se dilatar, a pressão nele vai ser maior, até que ele encha todo de sangue. E quando ele encher, aí vai começar a pressão nele, né? A pressão vai ficar maior. Então, vai começar uma pressão, depois vai ser a pressão que a gente diz de isovolumétrica. A pressão vai aumentar ainda mais, ele vai contrair, mas ele não vai mudar de volume. Ele começa a se contrair, mas nenhum sangue é enviado para nenhum canto. Ele começa a se contrair. Depois que a pressão aumenta, ele vai se contrair mais ainda até que ele mande o sangue para as artérias. No caso, a artéria pulmonar, que vai mandar esse sangue para o pulmão. No pulmão vai ter aquele processo que eu expliquei para vocês na aula passada, que é a hematose, né? Nos alvéolos e capilares. Os capilares vão fazer essa troca de gases com o sangue e o ar que estiver dentro dos alvéolos, né? O oxigênio dos alvéolos vai vir para o sangue e o dióxido de carbono vai sair do sangue para os alvéolos para ser eliminado na respiração, né, na expiração. E aí, da mesma forma, né, que aqui no ventrículo esquerdo, o sangue também é mandado para a artéria aorta, para ir para o sangue e depois para toda a circulação do corpo. E aí, quando esse sangue do pulmão retorna pela veia pulmonar, enchendo o átrio esquerdo, o mesmo processo acontece como eu expliquei no direito. A pressão vai ser menor do que a do ventrículo, ele vai estar se dilatando, né? É o processo de diástole, se enchendo de sangue, enquanto que o ventrículo vai estar se contraindo, que é o momento em que ele vai estar mandando sangue para a artéria aorta. Quando ele terminar de se contrair, né, ele vai começar a dilatar, a diástole, a pressão nele vai ser menor do que no átrio,
o átrio vai abrir essas válvulas aqui, né? A gente chama de semilunares, vai abrir essa válvula, o sangue vai passar para cá, da mesma forma que é no ventrículo direito. Ele vai se encher de sangue, né? Ficar bem dilatado, vai se encher de sangue, a pressão vai aumentar, vai começar a se contrair. Inicialmente ele se contrai, mas nenhum sangue é escapado. Depois disso, a pressão aumenta mais ainda, e aí ele ejeta o sangue para a artéria da aorta. E aí vai mandar o sangue para a circulação. E aí, nesse período aqui, em que o sangue está se enchendo nos átrios, a gente chama de pré-carga. Quando o sangue vai sair dos ventrículos para as artérias, a gente chama de pós-carga. Isso eu estou explicando para vocês agora, porque a gente vai falar um pouquinho disso mais lá na frente, lá nas doenças. E aí, são termos que a gente usa nas doenças que a gente vai comentar já já. E aqui a gente tem um outro detalhe da fisiologia, que são as artérias do miocárdio, né, que é o músculo cardíaco. E temos várias, né, a artéria coronária direita, artéria coronária esquerda, artéria circunflexa, artéria descendente anterior. Aqui as mesmas artérias, só que uma outra imagem do coração. Mas elas são muito importantes para irrigar o tecido do músculo cardíaco. Agora a gente vai falar um pouco do impulso elétrico, né, que faz o coração bombear, né? Dá esse estímulo para ele começar a se contrair ou se dilatar. E aqui, como a imagem está mostrando para vocês, como eu falei, aqui se enche primeiro, aqui se enche, aqui dilata, aqui se enche, aqui dilata, aqui se enche. Sempre como se fosse ao contrário, né? Enquanto um está contraindo, o outro está dilatando. Enquanto um está dilatando, o outro está contraindo. E aí, o impulso elétrico, ele vai começar nessa parte aqui, que a gente chama de nodo sinusal. Esse impulso elétrico vai ser mandado para o nodo atrioventricular. Depois do nodo atrioventricular, ele vai ser dividido e repassado para os feixes de His, né, que é esse daqui, ó, nas bases, e depois para as fibras de Purkinje, que são essas da base do coração, aliás, do ápice, né, que a base é aqui em cima e o ápice é embaixo. Então, como vocês estão vendo na imagem, começa o impulso elétrico, que é o que a gente chama de marca-passo, né, natural do coração, começa aqui e ele vai para baixo para ele se encher aqui, dilatar aqui. Depois dilata aqui, se enche aqui. E aí vamos falar um pouquinho desses fatores de risco gerais para as doenças do coração, e há algumas doenças respiratórias também, mas principalmente as do coração, que são os fatores modificáveis, que a gente pode atuar e intervir nesses fatores, que é a obesidade, a hipertensão, diabetes mellitus, sedentarismo, tabagismo e estresse. Esses fatores são muito importantes. O descontrole deles que influencia muito nos acometimentos do coração. E também tem os fatores não modificáveis, né? Que estes a gente não tem como intervir, que é o histórico, o fator genético, o ambiental de onde a pessoa costuma viver, né? Então, isso influencia também e, infelizmente, a gente não pode intervir. E, geralmente, quando tem as doenças, né, é uma junção das duas coisas. E aí a gente vai falar agora sobre a insuficiência coronariana, né? A primeira doença que a gente vai falar.
Ela é uma deficiência na irrigação miocárdica ocasionada pela diminuição da luz ou diâmetro interno de uma ou mais artérias coronárias. Artérias localizadas no coração, como eu mostrei para vocês naquela figurinha. A principal causa é a aterosclerose, que é um depósito de lipídio, células inflamatórias e elementos fibrosos nas paredes da artéria, principalmente das grandes artérias, como as coronárias, a aorta e as cerebrais, com formação de uma placa de ateroma. O movimento do vaso e o estresse decorrente do fluxo sanguíneo podem fazer com que essa placa se rompa e, como consequência da resposta da cascata de coagulação sanguínea, um trombo se forme, levando à obstrução do fluxo da artéria coronária. Então, aqui a artéria coronária, né? É como se aqui tivesse essa placa de ateroma, né? Que é como uma placa de gordura, lipídio, né? O que faz isso principalmente é o colesterol, né? Que é o carreador do lipídio. Então, ela se acumula aqui e interrompe o fluxo sanguíneo nessa artéria, que, consequentemente, vai interromper o fluxo sanguíneo para o tecido do coração, o tecido do miocárdio, e isso vai levar a várias consequências, né? E uma delas também, né, quando ela se solta, essa placa, formando trombo, né, ela pode obstruir quase que completamente a parede da artéria. Isso vai interromper o fluxo sanguíneo para aquela determinada área de tecido, né? E aquela área pode acabar morrendo, e isso gera muito mais consequências para a saúde do coração e do paciente. A interrupção do fluxo pode ocorrer em qualquer artéria coronária e em toda sua extensão. As manifestações clínicas da doença dependem da localização e do tamanho do estreitamento da luz do vaso. A ausência do fluxo coronariano tem como consequência a isquemia cardíaca, que produz diferentes sinais e sintomas, entre eles a angina. A isquemia, como eu expliquei para vocês, que é o interrompimento do fluxo sanguíneo, aquela área vai deixar de receber o sangue, consequentemente, oxigênio e nutrientes para a natureza da célula, né? E aí, a angina é um dos sintomas das consequências disso, né? E tem como característica principal a dor ou o desconforto em uma ou mais das seguintes regiões do organismo. É a região epigástrica, região torácica, mandíbula, ombros e membros superiores. Então, dor ou desconforto nessas regiões provavelmente é uma característica da angina, que é uma consequência, né, da interrupção do fluxo sanguíneo na artéria coronariana. E aí ela é classificada em angina estável, presença da dor retroesternal, piora da dor durante as atividades físicas e situações de estresse, e a melhora da dor com o repouso ou uso de vasodilatadores. Atípica, ela vem com dor retroesternal, que piora durante as atividades físicas e situações de estresse, e melhora com o repouso e uso de vasodilatadores. Então, vamos lá, a diferença da estável para a atípica. A estável pode melhorar com o repouso ou com o uso de vasodilatadores. Já a atípica, ela vai precisar das duas coisas, do repouso e do uso de vasodilatadores. A atípica, ela tem dois fatores da angina típica, então são apenas dois, ou dor retroesternal, que piora durante as atividades físicas, ou as situações de estresse. A angina torácica não cardíaca, apenas um dos fatores da angina típica ou nenhum. Apesar da dor ser a principal manifestação da isquemia cardíaca, outros sinais e sintomas produzidos pela diminuição do débito cardíaco podem aparecer. O débito cardíaco é o que vem dessa consequência do fluxo sanguíneo não estar indo para o tecido cardíaco, o coração não consegue bombear da forma que é para ser.
Então, vai haver uma diminuição do débito cardíaco, que é o que a gente chama da quantidade de sangue que o coração consegue bombear para o resto do corpo. Então, outros sinais e sintomas disso: confusão mental, diminuição do débito urinário, sudorese, taquicardia, diminuição da perfusão periférica. O tratamento. O tratamento é evitar a progressão do trombo e posterior infarto agudo do miocárdio e diminuir os sintomas e o trabalho cardíaco a fim de prevenir a angina. Então, evitar a progressão do trombo, né? Aquela placa de ateroma, que se soltar, ela pode interromper totalmente o fluxo sanguíneo para o tecido cardíaco, e se interromper totalmente, vai haver necrose, né? Que é quando o tecido deixa de receber total oxigênio e suprimento sanguíneo. Então, o tratamento medicamentoso, ele vai ter antiagregantes plaquetários, né, para evitar a progressão de trombos, a formação de novos trombos, hipolipemiantes, né, que vai agir no controle desse colesterol, bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai agir diminuindo o volume sistólico e, consequentemente, diminuindo a hipertensão, né, o aumento da pressão arterial dentro do coração e o aumento de volume sistólico, que vai fazer com que o coração tenha necessidade de bombear mais sangue. E os bloqueadores dos canais de cálcio, bloqueadores beta-adrenérgicos e nitrato, que são usados também para o tratamento da hipertensão, né, do aumento dessa pressão. Tem também o tratamento invasivo, que seria a revascularização do miocárdio e pela intervenção coronária percutânea por angioplastia, que é a colocação dos stents. E aí vamos para a assistência de enfermagem. De diagnósticos de enfermagem, a gente tem o quê? Intolerância à atividade, definida por energia fisiológica ou psicológica insuficiente para suportar ou completar as atividades diárias requeridas ou desejadas. Dor aguda, definida por experiência sensorial e emocional desagradável que surge de lesão tissular real ou potencial ou descrita em termos de tal lesão. Início súbito ou lento de intensidade leve a acentuada com duração menor de 6 meses. E também temos o risco de perfusão tissular cardíaca diminuída, definido por risco de redução na circulação cardíaca. Lembrando que os diagnósticos de enfermagem, eles trazem o título, as características definidoras, que isso vai variar de paciente para paciente, né? Quando você for analisar o seu paciente, avaliar o seu paciente, você vai encontrar as características definidoras que mais se adequem ao estado dele, né? Mas esses são os diagnósticos de enfermagem que se aplicam à insuficiência coronariana. E aí, o que a gente pode fazer de intervenções de enfermagem? A gente vai ajudar na assistência no autocuidado, se atentando à cultura e à idade do paciente, ao propiciar auxílio ao autocuidado, verificar a necessidade do paciente de dispositivos para o auxílio na higiene pessoal, vestir-se, arrumar-se, realizar a higiene íntima e alimentar-se. Lembrando que esse paciente, ele não vai conseguir fazer muito esforço físico, não vai conseguir, e a gente tem que auxiliar para ele não forçar um esforço físico, né? O repouso é bem melhor do que ele estar se esforçando de uma forma que venha a piorar os sintomas e o trabalho do coração, principalmente, né? Então, a gente vai propiciar artigos pessoais desejados, fornecer assistência até que o paciente seja capaz de realizar suas atividades por completo, ajudar o paciente na aceitação da sua dependência, né? O paciente, alguns pacientes não vão gostar de nada disso, dele não poder fazer nada, né? Enquanto tem uma pessoa ali tendo que levar ele para o banheiro, levar ele para fazer alguma coisa. Às vezes o paciente não gosta, mas a gente tem que tentar convencê-lo, tem que tentar fazê-lo entender que aquele momento é necessário ter esse tipo de ajuda.
E encorajar a independência, mas interferir quando o paciente tiver dificuldade de desempenhar as atividades, né? Então, a gente pode melhorar essa situação, deixando que o paciente possa realizar aquilo que ele possa fazer sozinho, sem forçar, né, o trabalho do coração, sem forçar esforço físico, mas quando for caso de esforço físico, a gente vai lá intervir e ajudar, né, auxiliar. Controle da dor, né, o alívio da dor, avaliar a dor quanto à sua localização, característica, início, duração, frequência, qualidade e intensidade, né? A gente tem sempre que estar muito atento à dor do paciente, não é só dizer, eu estou com dor, dá um remédio, pronto, acabou. Não, a gente tem que saber qual a localização, a característica, frequência e intensidade, porque isso pode ser um sinal de consequência muito maior que a gente tem que estar atento. Observar a presença de expressões não verbais de dor. Às vezes o paciente pode mentir, né? Pode não relatar exatamente como é a dor que ele está sentindo. Ele vai dizer, tá tudo bem, eu não estou sentindo uma dor tão forte. Mas você fica atento aos sinais, às expressões verbais, não verbais de dor, né? Para saber se realmente ele está sentindo uma dor fraca, uma forte, ninguém sabe. Verificar fatores que melhoram ou pioram a dor, né? Se ele está sentado, se ele está deitado, se ele está tentando fazer algum esforço que não era para estar fazendo. Determinar uma frequência de avaliação da dor. Então, se o paciente está sentindo dor com frequência, a gente também tem que ter frequência nessa avaliação. Reduzir ou eliminar fatores que propiciem o aumento da dor, verificar a necessidade de repouso para preservar o trabalho cardíaco. Precauções cardíacas. Avaliar o paciente quanto aos comportamentos de risco associados a eventos cardíacos adversos. E aí entra aquela questão dos fatores modificáveis, né? Alimentação, exercício físico regular, tabagismo, estresse. Orientar paciente e família sobre os sinais de surgimento ou agravamento da doença. É importantíssimo que a família esteja ciente, esteja entendendo o que está acontecendo com o paciente, tanto para o auxílio quanto para identificar sinais e sintomas de agravamento da doença. Orientar paciente e família sobre modificações dos fatores de risco cardíacos, né? A gente tem sempre que dar aquela orientação sobre esses fatores modificáveis de obesidade, sedentarismo, estresse. A gente tem sempre que estar orientando. Às vezes o paciente não quer ouvir, às vezes a família não quer ouvir, mas o nosso dever é orientar o paciente para que ele esteja ciente, a família também consciente de fatores modificáveis e sobre a doença e os fatores que podem levar a consequências. Orientar o paciente quanto à necessidade de exercícios regulares e progressivos, orientar sobre os sinais de que é o momento do descanso, orientar quanto à redução do tabagismo, dieta saudável, obtenção e manutenção do peso adequado, avaliar em relação à ansiedade e à depressão, promover técnicas efetivas para reduzir o estresse. Numa sociedade como hoje, né, gente, estresse tem sido causador de muitas coisas, inclusive do aumento do trabalho do coração, né, desse esforço que o coração faz. E agora vamos para a insuficiência cardíaca, que também pode ser chamada de falência cardíaca. É a síndrome clínica que resulta do processo progressivo de remodelagem em que as forças mecânicas e bioquímicas alteram o tamanho, a forma e a função da capacidade do ventrículo de enchimento e bombeamento de sangue oxigenado em quantidade suficiente para suprir as demandas metabólicas do corpo. Resumindo, o coração se torna incapaz de fornecer esse suprimento sanguíneo para o corpo. E aqui na fotinha, né, a gente vê ele se modificando, né, ele ficando cada vez maior. Não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi muito, né, as pessoas chamarem de coração crescido, né? O que é o coração crescido? É exatamente isso daqui, em que ele fica se remodelando, tendo alteração da sua estrutura, para ver se adequa no fornecimento de sangue que o corpo precisa.
porque cada vez mais ele fica se tornando incapaz de bombear o sangue necessário que o corpo está demandando. E aí, relembrando um pouquinho da fisiologia do coração de novo, né? A função do coração, bombear sangue. Capacidade do coração em bombear sangue é medida pelo débito cardíaco. O débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Um dos fatores que controlam a frequência cardíaca é o sistema nervoso autônomo. Quando o volume sistólico cai, o sistema nervoso autônomo aumenta a frequência cardíaca para o débito. Então, quando esse volume sanguíneo, né, que é o volume sistólico, está diminuído, o sistema nervoso autônomo, né, nosso sistema nervoso, vai mandar mensagem para aumentar os batimentos cardíacos, né, o coração bater cada vez mais forte, cada vez mais na quantidade, para ver se ele consegue mandar essa quantidade de coração que essa quantidade de sangue que o corpo está precisando. Então, vai fazer com que ele bata mais rápido, né? A gente chama de taquicardia, para tentar mandar o suprimento sanguíneo necessário. E aqui uma ilustraçãozinha dos determinantes do débito cardíaco, né? Frequência cardíaca, débito cardíaco, volume sistólico, relacionado ao número e ao estado das células cardíacas, né? Então, tem a pré-carga, como eu disse para vocês, que é a pressão inicial quando o sangue está chegando, está enchendo as câmaras cardíacas. A pós-carga, que é quando os ventrículos estão mandando o sangue para o pulmão ou para o resto do corpo, e a contratilidade, que é a capacidade do coração de se contrair e dilatar depois, né? Como eu expliquei para vocês que o coração ele vai contrair o átrio, dilatar o ventrículo, depois ele dilata o ventrículo, dilata o átrio e contrai o ventrículo, né? E aí, quando tem o interrompimento do suprimento sanguíneo para o tecido cardíaco, do miocárdio, né? Do miocárdio nessa situação em que, por exemplo, na insuficiência coronariana, que o miocárdio deixa de receber esse suprimento sanguíneo, consequentemente, o tecido não vai estar se dilatando da forma como é para ser, né? Dilatando e contraindo da forma que é para ser, ele vai ficar mais enrijecido e ele não vai contrair nem dilatar da forma que era para agir. E aí, débito cardíaco igual a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Os mecanismos compensatórios da insuficiência cardíaca. Aumento da frequência cardíaca, como eu falei para vocês, vasoconstrição, né? Então, para tentar fazer com que esse sangue, esse pouco sangue chegue ao coração para depois chegar ao resto do corpo de novo, os vasos vão ficar menores para aumentar a pressão, para mandar esse sangue para fluir para o coração para depois voltar para o corpo. Então, a luz do vaso sanguíneo, ele vai diminuir, ele vai ficar mais apertadinho. E aumento do tamanho do coração. Estressores fisiológicos que aumentam a carga de trabalho cardíaca podem fazê-lo falhar. Falência. Pressões elevadas, diminuição do débito cardíaco, congestão circulatória e pulmonar. Isso tudo é consequência desse aumento de carga de trabalho do coração. E aí os fatores de risco: hipertensão, hiperlipidemia, né, que é o colesterol alto, diabetes, história familiar, tabagismo, consumo de álcool, uso de agentes cardiotóxicos, arritmias ventriculares e ou atriais. Cardiopatia coronariana, a síndrome coronariana aguda, quando na fase de lesão e morte celular, leva a necrose tecidual, como eu falei para vocês. A miocardiopatia as miocardiopatias levam a alterações estruturais no coração que podem alterar a função cardíaca e podem ser resultado de processos inflamatórios, medicações tóxicas e uso de álcool.
Hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão arterial sistêmica aumenta após carga. O coração tem de fazer um grande esforço para vencer a resistência imposta à ejeção do sangue. Então, esse aumento da pressão arterial dentro do ventrículo, ela vai ser tão grande, né? A pressão vai ser tão grande que o ventrículo vai ter dificuldade de mandar o sangue para as artérias, né? Deixa eu ver aqui. Depois eu mostro para vocês na ilustraçãozinha. Valvulopatias. Insuficiência valvar faz com que o sangue se acumule nas câmaras cardíacas, levando a uma sobrecarga hemodinâmica importante. Em um primeiro momento, o organismo consegue compensar a alteração, mas, com o passar do tempo, o aumento crescente do trabalho cardíaco tem como consequência a insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca aguda versus crônica. A aguda tem início súbito de sintomas, como edema pulmonar agudo e diminuição do débito cardíaco, exige intervenção e atenção profissional. A insuficiência crônica, ela é um processo de longo prazo com mecanismo compensatório associado, pode evoluir para a fase aguda no contexto de arritmias, isquemia ou doença súbita. Fisiopatologia. A manutenção da função ventricular, como eu expliquei para vocês, né? A gente tem a pré-carga, que ela vem do retorno venoso, e ela vai encher as câmaras dos átrios, né? O sangue, a pressão, que vai possibilitar o enchimento dos átrios. A gente tem a pós-carga, que é quando os ventrículos vai mandar esse sangue para o pulmão ou para o resto do corpo. E a gente tem a contratilidade, né, que é a capacidade do tecido do coração contrair e se dilatar. Como eu expliquei para vocês, que é a insuficiência coronariana pode interferir bastante nisso, né? Então, a gente pode ter aumento ou redução do volume sistólico, na verdade, a redução, né, principalmente, aumento da frequência cardíaca por essa redução do volume sistólico e redução do débito cardíaco. O sangue tem a capacidade diminuída, o coração tem a capacidade diminuída de mandar o sangue para o resto do coração. E aí a gente tem aumento da pré-carga, hipertrofia ventricular e ativação neurohormonal com remodelação ventricular. E aqui é uma foto da remodelação ventricular, em que a parede do coração, né, esse tecido do coração, vai ficando cada vez mais grosso para tentar ter mais força, né, na hora de mandar o sangue. E aí, aqui o coração normal, né? Aqui na hipertrofia, dá para ver que ele está mais, esse tecido está mais grosso, né? Maior, e consequentemente o coração fica maior. E na dilatação ventricular, que é na insuficiência cardíaca sistólica, né? Ele vai perdendo a capacidade de se contrair. Vai ficando cada vez mais dilatado, né? E perde a capacidade de se contrair. E aí, na insuficiência cardíaca diastólica, o miocárdio é rígido, compromete a capacidade de enchimento do ventrículo esquerdo. E na sistólica, a contratilidade deficiente do miocárdio resulta em diminuição do débito cardíaco e aumento da resistência vascular periférica, né? Então, voltando aqui para a figurinha, né? Esse daqui vai ter dificuldade de se contrair, esse daqui vai ter dificuldade de se dilatar. Aumentando a resistência vascular periférica, né? Então, aumento dessa resistência vai ocasionar em aumento da pressão arterial.
Aqui mais uma figurinha para ilustrar para vocês a diastólica, né? Cavidades mais espessas e rígidas. Nessa parte aqui, ela vai estar mais espessa e rígida, né? Impossibilitando a contração do coração. E na sistólica, ela vai estar mais fina e esticada, né? Vai estar mais dilatada, impossibilitando a contração regular do coração, né? O coração não consegue bombear e na diastólica o coração não consegue ser preenchido totalmente de sangue, né? O sangue que era para estar até aqui, né? Ele não vai vir por conta desse tecido aqui já mais espesso. E aqui o coração normal, né? Como ele é bonitinho, as câmaras cardíacas divididas. Hipertrofia do ventrículo esquerdo, né? Aqui, ó, um tecido mais espesso. Mais espesso, impossibilitando o enchimento de sangue nessa parte. E o ventrículo esquerdo dilatado, né? A parede fina e mais elástica, né? Mais impossibilitando a contração regular do coração. Insuficiência cardíaca esquerda. O ventrículo esquerdo ele não consegue bombear o sangue para fora do ventrículo para o corpo. O volume e a pressão do átrio esquerdo e vasos pulmonares aumentam, forçando o líquido dos capilares pulmonares para dentro dos tecidos pulmonares e alvéolos, o que comprometem a troca gasosa. Quando o ventrículo direito falha, ocorre a congestão das vísceras e tecidos periféricos. Isso na insuficiência cardíaca direita, né? O ventrículo direito falha, ocorrendo congestão das vísceras e tecidos periféricos. Isso acontece porque o lado direito do coração não consegue ejetar o sangue e não consegue acomodar o sangue que retorna para ele a partir da circulação venosa. Insuficiência cardíaca esquerda, manifestações clínicas, né? Os sinais e sintomas que a gente pode perceber. Na anterógrada, a gente vai perceber oligúria, confusão mental, perfusão periférica diminuída, pulsos finos e filiformes, digestão alterada e fadiga, né? Essa perfusão periférica diminuída, pulsos finos e filiformes, né? É aquela questão do suprimento sanguíneo não estar chegando nas extremidades, né? O oxigênio levado pelo sangue não está chegando nas extremidades. A retrógrada, ela vai ser caracterizada pela congestão pulmonar, taquicardia, dispneia, estertores, búlia B3, né? O aparecimento da búlia B3, né? Que é um som anormal na ausculta cardíaca, tosse, e a secreção rósea, que é um dos sintomas do edema agudo de pulmão. E a insuficiência cardíaca direita, ela vai ter como sinais e sintomas a congestão sistêmica, edema de extremidades, congestão hepática, distensão jugular, hipertensão pulmonar e ascite. O tratamento medicamentoso, ele vai ter como participantes os diuréticos, os vasodilatadores ou digoxina, inibidores da enzima da conversão da angiotensina, beta-bloqueadores, antagonistas da aldosterona, bloqueadores dos receptores da angiotensina 2, inibidores da neprilizina e dos receptores da angiotensina, inibidores do cotransportador de sódio e glicose tipo 2 ou inibidores do nódulo sinusal. Então, essa junção toda de classe medicamentosa, ela vai agir tanto na questão do controle do volume sistólico, consequentemente, no controle da pressão arterial, no controle do trabalho do coração, né, vasodilatadores e antiarrítmicos, né, que a gente chama, diuréticos que vão atuar também no controle da pressão arterial, inibidores do cotransportador de sódio e glicose tipo 2, vai atuar nas moléculas que fazem parte da mecânica bioquímica da contração do coração, né? Enfim.
E o não medicamentoso, ele vai trazer a dieta, vacinação, atividade física e educação dos pacientes e seus familiares. Principalmente dieta e atividade física, como eu estava explicando para vocês, os outros fatores da insuficiência coronariana, né? Obesidade, sedentarismo, estresse, tabagismo, esses fatores interferem muito e a gente precisa intervir, precisa fazer o paciente ter consciência disso, de que tem que mudar essa questão. A vacinação da influenza, né? Porque um paciente com problemas cardíacos, se ele pega alguma doença como a pneumonia, ele vai ter uma complicação ainda maior, né? Vai ser ainda mais difícil o tratamento para ele. Então, é importante também. E a educação dos pacientes e os familiares quanto a esses fatores modificáveis, né? Alimentação, exercício, modo de vida, né? A questão do estresse. E aqui uma ilustraçãozinha dos sinais e sintomas da insuficiência cardíaca esquerda, né? Confusão, dificuldade de concentração, cefaleia, insônia, ansiedade, cardiomegalia, taquicardia, pulso alternante, arritmia, baixa reserva, oligúria, dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna, respiração de Cheyne-Stokes, edema agudo, fadiga e astenia. Insuficiência cardíaca direita. Também vai ter confusão, dificuldade de concentração, cefaleia, insônia e ansiedade, cardiomegalia, taquicardia, pulso alternante e arritmias, baixa reserva, nictúria, né, que é o aumento da frequência de urina no período noturno, derrames cavitários, edema em membros inferiores e cianose, né, que o edema, cianose, que é a ausência do oxigênio nas extremidades, pode ocorrer também, hepatomegalia, dor pulsátil e esplenomegalia, né, então, é o inchaço, o edema do fígado e do baço, estase jugular, né, a jugular vai estar bem visível, bem preenchida, bem cheia, então a gente vai conseguir avaliar por essa característica, e a fadiga e a astenia, que é em consequência da redução do suprimento de oxigênio do sangue para os membros inferiores. E aí, os critérios para o diagnóstico, né? Critérios maiores: dispneia noturna, distensão das veias do pescoço, estertores, cardiomegalia, edema agudo de pulmão, pressão venosa aumentada, refluxo hepatojugular positivo, e os critérios menores: edema de membros, tosse noturna, dispneia de esforço, hepatomegalia, derrame pleural e taquicardia. E aí a gente tem a classificação americana, né, sobre a insuficiência cardíaca, é dividida em 4, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, cliente cardiopata, mas sem limitação de atividade física, cardiopata com ligeira limitação de atividade física, cardiopata com limitação acentuada na prática de atividade física e cardiopata que não consegue realizar nenhuma atividade física sem desconforto. E aí aqui tem as recomendações, né? Vai aumentando conforme a gravidade, né? Como a gente sabe. Estágio, indivíduo com alto risco de desenvolver insuficiência cardíaca, apresenta cardiopatia estrutural, porém sem sintomas de insuficiência cardíaca, apresenta cardiopatia estrutural com sintomas de insuficiência, e estágio D, insuficiência cardíaca refratária, exige intervenção especializada. Processo de enfermagem. No processo de enfermagem, a gente vai colher o histórico, né? Então, a gente vai fazer o quê? Levantamento do histórico dos sintomas, se possui distúrbios do sono, interrupção por falta de ar, né? Que a gente chama de apneia. Exame físico. A gente vai avaliar a ausculta pulmonar para detectar sibilos e sibilos ou ausência de sibilos, que a gente chama de murmúrios
ruídos adventícios, né, os murmúrios vesiculares. A ausculta cardíaca vai ter a presença da bolha B3, que é a bolha anormal, né? Frequência e ritmo cardíaco devem ser documentados. Examinar a distensão venosa jugular, avaliar sensório e nível de consciência, avaliar perfusão e edema, examinar fígado para verificar refluxo hepatojugular, examinar o fígado, a gente faz, né, com a palpação e a percussão, né? Pesar o paciente. E agora a gente vai ver os diagnósticos que a gente pode elaborar com base nesses sinais e sintomas. Débito cardíaco diminuído relacionado ao comprometimento da contratilidade e ao aumento da pré-carga e pós-carga. Troca de gases prejudicada relacionada ao edema alveolar devido à elevação das pressões ventriculares. Volume de líquido excessivo relacionado com a retenção de sódio e água. Isso é uma das características do sistema compensatório, do sistema renina, angiotensina, aldosterona, né? Então, quando o volume sistólico, né, o volume sanguíneo está reduzido, o corpo entende que precisa aumentar esse volume sanguíneo. E o que ele vai fazer? Ele vai ativar esse sistema renina, angiotensina, aldosterona, que vai fazer com que no final se produza mais líquido. Vai haver um acúmulo de sódio, né? E aquela frasezinha que dizem, né? O sódio puxa a água. Então, quando tiver esse acúmulo de sódio, vai ter também a água. E esse acúmulo de líquido, né, da água, ele vai fazer com que aumente o volume sistólico, né? O volume de líquidos circulantes no corpo. Então, quando tem a insuficiência cardíaca, isso é uma ação compensatória do corpo, né? Vai haver o aumento do volume de líquidos, né? Com a retenção de sódio e água. Como diagnóstico, a gente também tem a intolerância à atividade relacionada com o desequilíbrio entre o suprimento e a demanda de oxigênio, né? Tá faltando oxigênio para o resto do corpo, né? A demanda de oxigênio que o corpo precisa não está chegando através do sangue, né? Conhecimento deficiente relacionado com a falta de informações prévias. E aí, vamos ver que intervenções e resultados a gente espera disso. A gente vai agir no quê? Na assistência no autocuidado, né? Naquela mesma forma, igual como da insuficiência coronariana, a gente vai ajudar no autocuidado, propiciando, ajudando na necessidade do paciente de dispositivos para o auxílio da higiene, propiciar os artigos pessoais, fornecer assistência até que o paciente seja capaz de realizar as suas atividades, ajudar o paciente na aceitação da dependência e encorajar ele a fazer o que for possível, né? Mas quando tiver muito esforço físico, a gente tem que ajudar. Cuidados cardíacos. A gente vai ajudar, a gente vai intervir, né? Se certificando do nível de atividade que não comprometa o débito cardíaco. A gente vai encorajar o aumento gradual da atividade quando a condição estiver estabilizada, avaliar a circulação periférica, monitorar os sinais vitais, observar sinais e sintomas de redução de débito cardíaco, monitorar a presença de tosse e estertores, monitorar o equilíbrio hídrico e observar alterações de pressão arterial. Já com controle hídrico, o que a gente vai fazer? Pesar diariamente, manter um registro preciso de ingestão e eliminação, né? Isso na internação hospitalar, tanto em clínica médica, mas quanto principalmente na UTI, a gente faz o balanço hídrico, né? O chamado balanço hídrico, que a gente controla o que entra e o que sai do paciente. Geralmente, esse paciente vai estar com uma sonda vesical de demora, que vai facilitar esse controle, né, de saber quanto que está sendo eliminado do paciente.
Inserir sonda vesical se o paciente não conseguir solicitar dispositivo para eliminação de urina, monitorar sinais vitais, observar sinais de excesso de líquidos, pressão venosa central aumentada, edema, distensão jugular e ascite, avaliar a evolução do edema, distribuir a ingestão de líquidos nas 24 horas, orientar a restrição hídrica se necessário. Então, principalmente, se esse paciente está tendo essa retenção de líquido pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona, né, que é o sódio com a água, ele vai ter que controlar essa ingestão hídrica. Ele não vai poder ficar bebendo água ou bebendo líquidos normalmente. E aí, agora a gente vai falar do edema agudo de pulmão, que é o quê? O excesso de líquido nos pulmões, seja nos espaços intersticiais ou nos alvéolos. E o que tem como causa? A cardiopatia, que é a insuficiência cardíaca, o infarto agudo, estenose aórtica, valvulopatia e hipertensão. Pode ser também causada pela sobrecarga circulatória, transfusões ou infusões. Hipersensibilidade a medicamentos, alergia e intoxicação. Lesões pulmonares, inalação de fumaça, embolia pulmonar e infarto. Lesões do sistema nervoso central, infecções e febre, pós-cardioversão, pós-anestesia, né, num momento de reanimação, reações adversas a substâncias e doença renal. E aí, o edema agudo de pulmão vai se caracterizar como, né? Aqui, nessa parte, onde era para ter só o ar, né? O ar que vai do oxigênio que vai sair daqui e vai para o sangue dos capilares, e o dióxido de carbono que vai sair dos capilares para os alvéolos. Nesse momento aqui vai ter acúmulo de líquido, né? Como aqui está na figurinha. Líquido aqui, aqui e aqui. Isso vai prejudicar essa troca de gases, né? Que a gente chamou de hematose, né? Esse processo de hematose, que é a transferência do oxigênio para o sangue e do dióxido para os alvéolos. Aqui é a figura do normal, né? Que sem líquido, né? Que vai ser só o ar preenchido. E aí, vamos para os estágios do edema agudo de pulmão. No estágio 1, a gente vai ter distensão e recrutamento de pequenos vasos pulmonares. Aumento das trocas gasosas e difusão de CO2. Ocorre apenas dispneia aos esforços, né? A dificuldade respiratória mediante ao esforço. O exame físico revela discretos estertores inspiratórios por abertura das vias aéreas colabadas, né? Nesse momento aqui, que o ar vai sair dos alvéolos, com esse líquido, ele vai ficar colabado, né? Ele vai se fechar quase que totalmente. Estágio 2. A gente vai ter o edema intersticial, né? Que é o edema desses espaçozinhos aqui ao redor. E aí a gente vai ter o inchaço, né? O edema, que a gente diz. Vai ocorrer compressão das vias aéreas menores, podendo haver broncoespasmo, reflexo, alteração da ventilação, perfusão, levando à hipoxemia proporcional à pressão capilar e taquipneia, né? Que é o aumento da frequência respiratória. No estágio 3, a gente vai ter inundação alveolar, hipoxemia severa e hipocapnia, né, que é o acúmulo de dióxido de carbono, tanto no alvéolo quanto no sangue. Em casos severos, pode haver a hipercapnia, secreção rósea espumosa, estertores crepitantes em maré montante. Raio-X mostra edema alveolar em asa de borboleta. Aqui é a figura de um raio-x do edema agudo de pulmão, né? Então, esse espaçozinho aqui, né, onde está o líquido, e a gente diz como asa de borboleta, né? Porque parece como se fosse uma asa de borboleta
nessa parte aqui, ó, onde está a parte do líquido. Nessa partezinha aqui. Aqui mais uma figurinha mostrando, né, essa parte aqui, como se fosse a asa de borboleta, que é o acúmulo de líquido. E aí as manifestações clínicas, né? A gente vai ter tosse e inquietação durante o sono, dispneia e ortopneia extremas, tosse com quantidades variáveis de escarro espumoso branco rosado, ansiedade e pânico, né? Mediante essa situação da dificuldade de respiração, né? O paciente vai ficar bem assustado e vai ter ansiedade e pânico. Ruído adventício, sibilos inspiratórios e expiratórios e sons borbulhantes, cianose com transpiração profunda, profusa, fria e pegajosa. Então, o paciente vai ficar com a pele fria, azulada para roxo, né, que é a cianose, e pegajosa, distensão de veias jugulares, taquicardia, diminuição do débito urinário. O edema agudo de pulmão ele é mais fácil de prevenir do que de tratar, né? Porque quando esse líquido se instala ali, é bem complicado eliminar o líquido do pulmão, né? Meio difícil, né? Fazer esse procedimento de eliminação do líquido do pulmão. Então, para reconhecer os estágios iniciais, a enfermeira deve realizar a ausculta cardiopulmonar sistemática. Atenção para a distensão venosa jugular, né? Então, vocês estão vendo que a distensão venosa jugular é uma grande característica dessas doenças, né, desses acometimentos, que é a insuficiência cardíaca e, como consequência, o edema agudo de pulmão. Então, a gente tem que prestar atenção na distensão venosa jugular, avaliar o grau de edema periférico e a gravidade da falta de ar, né? Quanto mais dispneico aquele paciente estiver, né, pior vai ser o estágio que ele pode apresentar. E aí o manejo. O objetivo é melhorar a oxigenação e reduzir a congestão pulmonar. Em seguida, identificar o fator precipitante. Oxigenoterapia, administração de diuréticos, furosemida, vasodilatadores, morfina, e catecolamina, dobutamina para terapia de aumento da contratilidade, né? Então, medicamentos principalmente atuantes no coração, né? Para fazer com que diminua esse trabalho, o esforço que o coração está fazendo de mandar o sangue rapidamente, enquanto que está acumulando sangue nos alvéolos. E aqui, como eu falei para vocês, a máscara de ventilação positiva, né, não invasiva. Eu vou até mostrar para vocês já a outra aula, se der, né, que é da oxigenoterapia, que foi da semana passada. E essa daqui é uma das formas de oxigenoterapia, que é a máscara de pressão positiva. E aí, diagnósticos de enfermagem. A gente vai ter troca gasosa prejudicada relacionada ao excesso de líquido nos pulmões, ansiedade relacionada à sensação de asfixia e medo. Quais as intervenções e resultados esperados para isso? A gente vai ter como cuidado de enfermagem, a gente vai posicionar o paciente para promover a circulação, posição ereta, com pernas pendendo na lateral do leito, fornecer suporte psicológico, porque quanto mais nervoso ele tiver, mais ansioso, com mais medo e pânico, né? Ele vai tender a respirar cada vez mais rápido e aí vai desenvolver outras consequências, que é a síndrome metabólica, né, da acidose respiratória. E aí a gente precisa fornecer esse suporte psicológico para que o paciente fique calmo, né, e não venha a piorar a condição que ele já está. Monitorar os medicamentos, morfina, né, pode causar depressão respiratória, né, a quantidade elevada de morfina
pode causar uma depressão respiratória, monitorar os sinais vitais, especialmente a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a oximetria com base na saturação de oxigênio. Agora a gente vai falar um pouquinho das condições respiratórias mais voltadas para a respiração mesmo, né? Que são as pneumonias. As pneumonias, elas são alterações inflamatórias de causa infecciosa que atingem os espaços aéreos. Ela pode ser causada por um agente infeccioso ou por outras causas que levam ao dano do tecido pulmonar. O agente, ao invadir o tecido pulmonar, ele vai levar a uma reação inflamatória. Os alvéolos, então, vão produzir um exudato que interfere na entrada e saída dos gases envolvidos no processo de ventilação. Além disso, o sistema imune, durante sua tentativa de eliminação do agente infeccioso, envia leucócitos para o local, os quais ocupam a área em que deveria haver troca gasosa. E assim, as secreções e o edema levam a uma diminuição do espaço pulmonar em que há a troca gasosa, diminuindo assim a pressão de oxigênio e no sangue, né? Então, vamos voltar aqui um pouquinho para essa figura, né, do pulmão e do sistema respiratório, né? Que não está bem ilustrado, mas digamos que a gente tem aquela parte das vias aéreas superiores, né? Da traqueia, da faringe e da parte nasal, né? Dos seios nasais. E aí ele está dizendo o quê, né? Que um agente infeccioso ele vai entrar por essa via, vai se instalar por alguma parte dessa até o pulmão, né? Brônquios, bronquíolos. E aí ele vai causar uma reação inflamatória. Nessa reação inflamatória, vai vir vários agentes bioquímicos do próprio organismo para tentar solucionar esse problema. Não vai conseguir, e nessa não resolução do problema, vai ter acúmulo de secreção, que aí vai acumular essa secreção nesses brônquios e bronquíolos, impedindo a circulação do ar, né, da troca gasosa do ar que vem para cá, para depois vir para cá e ir para o sangue, e do sangue ser eliminado o CO2. Então, isso vai proporcionar secreções e o edema vai levar à diminuição do espaço pulmonar, em que há a troca gasosa, diminuindo assim a pressão de oxigênio no sangue, né? Então, menos quantidade de oxigênio vai para o sangue de novo. E aí pode ser classificado quanto ao agente causal, a localização e ao local de aquisição. O agente causal, ele pode ser diversos. Podem ser bactérias, vírus, fungos, outras etiologias e as não infecciosas. Dentre as bactérias principais que causam a pneumonia, a gente tem o Staphylococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, a Klebsiella pneumoniae, o Haemophilus influenzae, Legionella, Plasmídia, Mycoplasma, Mycobacterium, né, que é o da tuberculose, Actimoniameas, e a Rickettsia. E de vírus, a gente tem influenza. Para a influenza, o VSR, adenovírus, citamegalovírus, coronavírus e o hantavírus. Os fungos, brasilienses, capsulatum, mites, neoformas, albicans, as formas de cândida, né? Aspergillus e pneumocistes. Outras etiologias que são os protozoários e os helmintos, e as não infecciosas, que pode ser alérgica, tóxica, neoplásica e aspiração. Quanto à localização, ela pode ser classificada em broncopneumonia, quando envolve as vias aéreas distais e os alvéolos,
lobular, quando se restringe a parte de um lobo pulmonar, e a lobar, quando atinge todo um lobo pulmonar, né? Então, ela pode ser broncopneumonia, só na parte dos brônquios e bronquíolos, lobular, quando é uma região específica do lobo, e a lobar, quando atinge todo o lobo pulmonar, todo lado do pulmão. Quanto à forma de aquisição, né? Ela pode ser classificada em comunitária, que é aquela contraída fora do ambiente hospitalar, em ambientes especiais de saúde, ou que se manifesta em até 48 horas após o acesso à unidade assistencial, e as hospitalares, adquiridas em ambiente hospitalar, pacientes que estiverem internados ou pelo menos passaram 2 dias em unidades de pronto atendimento nos últimos 90 dias, aqueles residentes em instituições de longa permanência para idosos, e os que receberam antibiótico endovenoso, quimioterapia ou fizeram tratamento para cicatrização de úlceros de pressão nos últimos 30 dias, e aqueles que realizaram hemodiálise em clínicas destinadas para esse fim. Então, é muito comum o adquirimento da pneumonia no ambiente hospitalar, né, por possibilidade dessas bactérias multiresistentes que vivem, né, no ambiente hospitalar. Então, isso é uma coisa comum. E aí a gente tem essa classificação de pneumonia hospitalar. E aí os fatores de risco, a gente vai trazer as condições que produzem muco ou obstrução brônquica, como câncer, tabagismo, doença pulmonar obstrutiva crônica. Tem a imunossupressão com baixa contagem de neutrófilos, tabagismo, imobilidade prolongada, reflexo de tosse deprimido, jejum prolongado, uso de sonda nasogástrica e nasoentérica, uso de tubo endotraqueal, terapia com antibiótico, intoxicação por álcool, uso de substâncias que promovam a depressão respiratória, idade avançada, higiene oral inadequada. Então, principalmente, como vocês estão vendo, da questão de uso de sonda, uso de tubo, uso de catéter, são equipamentos que vão possibilitar a contaminação com bactérias multiresistentes que vão, né, entrar em contato com vias aéreas, com mucosas, e se instalar, né, no pulmão, né, e em direção ao pulmão. E aí as manifestações clínicas, né, os sinais e sintomas. Das alterações sistêmicas, a gente vai ter confusão mental, calafrios, mialgia e febre, alterações no trato respiratório inferior, como tosse, expectoração e dor torácica, principalmente essa questão das alterações do trato respiratório inferior, que é o que a gente mais vê, né, e desconfia, né, que é aquela tosse cheia, né, com bastante presença de secreção, a expectoração e a dor torácica, né, nesse processo, e alteração do exame físico. A gente vai ter murmúrios vesiculares diminuídos, ruídos adventícios e submacições. E aí o tratamento das pneumonias bacterianas, a gente vai usar os antibióticos, né, próprios para as bactérias, antibiótico-terapia, que vai ser escolhido principalmente por cultura, né, de bactéria, né, uma amostra de cultura, né, sanguínea, e aí pode ser usada as quinolonas, que é o ciprofloxacino, levofloxacino, norfloxacino, os beta-lactâmicos, que é a penicilina, cefalosporina, carbapenêmicos, clavulonato, e os macrolídeos, que é a azitromicina e a claritromicina, né? Então, são classes diferentes de antibiótico específicos para cada agente causador. Para as pneumonias virais, depende da gravidade da doença e do tipo de vírus que promoveu a infecção. Geralmente, na pneumonia viral, ela não vai trazer um medicamento específico, é mais para medicar os sinais e sintomas ocasionados em consequência da pneumonia, e outros tipos de tratamento para eliminar esse vírus do organismo. E aí o tratamento ele vai vir com antivirais, além das medidas de suporte,
indicado apenas para casos graves e imunocomprometidos após a identificação do tipo de vírus. E aí são 5 antivirais possíveis: amantadina, rimantadina, zanamivir, oseltamivir e a eribavirina. Assistência de enfermagem. O que tem como diagnóstico de enfermagem? A gente vai ter desobstrução ineficaz de vias aéreas, incapacidade de eliminar secreções ou obstruções do trato respiratório para manter a via aérea desobstruída, dor aguda, experiência sensorial e emocional desagradável que surge de lesão tissular potencial ou real ou descrita em termos de tal lesão e com duração de menos de 6 meses, hipertermia, temperatura corporal elevada acima dos parâmetros normais. E aí, o que a gente tem de intervenções? Controle das vias aéreas. Posicionar o paciente de modo a maximizar o potencial ventilatório. Remover secreções por meio de estímulo à tosse ou aspiração orotraqueal. Estimular a respiração lenta e profunda, mudança de posição e tosse. Orientar como tossir efetivamente. Auscultar sons respiratórios e regular a ingestão de líquidos para manter o equilíbrio hídrico. E aí a gente entra na questão que é importantíssimo, que o paciente bote essa secreção para fora, né? Essa secreção que atrapalha a troca gasosa, ela tem que ser eliminada. E a gente tem que estimular a tosse, ou se é um paciente em condições dependentes que não vai conseguir ter essa tosse efetiva, a gente vai fazer a aspiração naso ou orotraqueal. E a regular a ingestão de líquidos para manter o equilíbrio hídrico, né? No caso das pneumonias virais, principalmente, e nas bacterianas também, né? A gente tem que tornar essa secreção mais líquida. E o equilíbrio hídrico vai influenciar bastante nisso. A gente também tem a monitoração respiratória. A gente vai monitorar a frequência, ritmo, profundidade e esforço das respirações. Não é só a contagem da frequência respiratória, a gente vai avaliar ritmo e profundidade, né? Porque ele pode estar numa variação de 12 a 20 respirações por minuto, mas a profundidade dele está superficial. Isso quer dizer que ele não está respirando da forma como era para respirar. Então, a gente tem que ter atenção nisso. Observar os movimentos torácicos, notando a simetria, a utilização de musculatura acessória e a retração da musculatura supraclavicular e intercostal, né? Então, se ele não está conseguindo respirar direito, ele vai usar a musculatura acessória e essa parte aqui também vai ficar subindo cada vez mais. Monitorar a saturação de oxigênio em pacientes de alto risco, palpar para verificar expansão pulmonar simétrica, monitorar quanto à fadiga muscular diafragmática, auscultar sons respiratórios e determinar a necessidade de aspiração após ausculto. Tratamento da febre, monitorar a temperatura e sinais vitais, coloração da pele, estimular a ingesta hídrica, estimular o descanso, aumentar a circulação de ar, monitorar complicações relativas à febre, umedecer lábios ressecados e mucosa nasal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa doença ela tem a limitação do fluxo de ar nas vias aéreas que não é totalmente reversível. É considerada progressiva e está relacionada com uma reação inflamatória anormal dos pulmões à inalação de gases tóxicos. Essa reação inflamatória crônica pode levar a alterações dos brônquios, bronquíolos e parênquima pulmonar. Fisiopatologia. Ela é causada por reações inflamatórias anormais dos pulmões e dos brônquios quando em contato com partículas ou gases tóxicos. A inflamação leva a alterações dos brônquios e no parênquima pulmonar, dando origem à bronquite crônica e ao efizema pulmonar, respectivamente. A bronquite crônica, ela vai ter, quando os processos inflamatórios forem repetidos, nos brônquios, o organismo vai tentar, a cada inflamação, reparar o dano causado ao tecido. Esse progresso gera tecidos de cicatrização que estreitam a luz da via aérea. Então, parecido com o que estava acontecendo no coração, né, na câmara cardíaca. Tem o processo inflamatório
e o organismo tenta reparar esse processo inflamatório. E nessa reparação vai ter a cascata de coagulação, as plaquetas, fibrinogênio, não sei o que e tal, e vai formar esse tecido de cicatrização. Esse tecido de cicatrização é um tecido que vai fazer com que aquela parede do vaso, no caso dos brônquios, fique mais espessa, dificultando assim, né, a passagem de ar. O efizema pulmonar, as inflamações repetidas levam a lesões que comprometem o bronquíolo terminal, tanto pela dilatação quanto pela lesão na parede alveolar. A destruição dos alvéolos causa uma redução na área de troca gasosa, aumentando o espaço morto, o que leva à diminuição da pressão de oxigênio no sangue. Então, já na efizema pulmonar, a gente vai ter o processo um pouquinho ao contrário. Em vez de aumentar esse tecido, vai diminuir o tecido da área que acontece a troca gasosa. Então, vai ter essa diminuição da redução da área de troca gasosa. Se tem essa diminuição da área de troca gasosa, consequentemente, vai ser menos ar e sangue, né, que vai haver nessa troca gasosa. De oxigênio para o sangue, de carbono para os alvéolos e para o ambiente posteriormente. E aí os fatores de risco, os externos, tabagismo principalmente, né, os gases inalados do tabagismo, né, que são substâncias químicas fortes, vai ocasionar isso. Poeira ocupacional, né, se você está num ambiente com poeira em grande quantidade e de uma frequência grande, né, todo dia naquele local de muita poeira, você vai sim desenvolver, o paciente vai desenvolver esse efizema pulmonar. Irritantes químicos, fumaça de lenha, doenças respiratórias graves na infância, condição socioeconômica. Essa condição socioeconômica atrelada a essa questão da fumaça, de irritantes químicos, né? Então, se a pessoa mora numa região em que o ar é muito poluído, isso pode acontecer. Fatores individuais: deficiência das enzimas protetoras do parênquima pulmonar, hiperresponsividade brônquica, desnutrição e prematuridade. Manifestações clínicas. A gente vai ter a tosse, né, que é o acúmulo de secreção nas vias aéreas inferiores, promovendo um estímulo natural do organismo para sua eliminação. A secreção, que é o resultado da reação inflamatória exacerbada das vias aéreas inferiores, combinada com a secreção aumentada de muco. O muco, né, ele vai tentar deixar aquela região férvea, mas com o resultado da reação inflamatória, né, uma reação inflamatória muito grande, produção de muito muco, e aí vai resultar nessa secreção. Dispneia, que é a consequência da queda da pressão de oxigênio no sangue, advinda da troca gasosa diminuída, alterações na ausculta pulmonar e o tórax em barril, né, que é aquele tórax mais estufado, né, mais para fora. E aí o tratamento, a gente tem várias classes medicamentosas, classes de medicamentos para o tratamento da efizema, que é uma doença crônica, né? Então é uma classe de medicamento que vai ser usada de forma a longo prazo. E aí a gente vai ter broncodilatadores, antagonistas de beta-2, né, beta-adrenérgicos, anticolinérgicos e xantinas, que vai agir aumentando o diâmetro da via aérea, e é indicado para todos os pacientes com DPOC, via de preferência inalatória. As xantinas devem ser a última opção nessa classe medicamentosa. Os corticoides inalatórios, né? Para quem tem sinusite, rinite, esses problemas assim, já devem ter visto os corticoides inalatórios, né? Que a gente aqueles sprays, que tem o medicamento corticoide e a gente não pode ficar usando continuamente, a não ser em casos dessa doença crônica mesmo, né? Diminui a reação inflamatória instalada na via aérea, indicada em pacientes que apresentam 2 ou mais exacerbações da DPOC no ano anterior,
que necessitam de corticoide oral ou antibioticoterapia. Corticoides sistêmicos, né, de via oral, né, que vai atuar no corpo todo, diminuem a reação inflamatória instalada na via aérea, indicada apenas quando há exacerbação da doença. A N-acetilcisteína reduz estresse oxidativo. E o oxigênio, né, que é a oxigenoterapia, aumentando a saturação de oxigênio no sangue. E na assistência de enfermagem, a gente vai ter os diagnósticos de enfermagem, que é a troca de gases prejudicada, intolerância à atividade física, padrão respiratório ineficaz. E aí, a gente vai ter como intervenções o controle das vias aéreas, como eu já disse, posicionar o paciente para melhor potencial respiratório, remover secreção, estimular a respiração lenta e profunda, orientar como tossir, auscultações respiratórias, monitoração ácido-básica, né, o equilíbrio hidroeletrolítico dos gases, né, da eliminação do dióxido de carbono e a absorção do oxigênio, né? Se tiver muito dióxido de carbono no sangue, isso vai ter consequências. A gente pode analisar isso solicitando a gasometria arterial, que é observar a tendência do nível da pressão parcial de CO2, monitorar os sinais e sintomas do excesso do nível de CO2, né, que é o tremor das mãos, confusão, sonolência, cefaleia, diminuição da resposta verbal, náuseas, vômitos, taquicardia, extremidades quentes e sudoreicas. E assistência ao autocuidado, né, como eu já falei, né, nessa terceiro acometimento, que a gente tem que auxiliar o paciente em se arrumar, se vestir, né, na higiene pessoal, tem que propiciar os artigos pessoais dele, fornecer assistência quando ele não for capaz de desenvolver alguma atividade sem o esforço físico. E aqui a gente termina a aula de hoje, né? A gente fica por aqui. E aí eu vou mostrar para vocês só a ilustração da aula anterior sobre a oxigenoterapia. Aqui é aquela parte introdutória que eu expliquei para vocês, a fisiologia do sistema respiratório, a importância da atenção. Aqui é o cilindro de oxigênio, o sistema de tubulação, que geralmente tem de redução. Isso aqui é acoplado no sistema do hospital. Nesse daqui, ó, essa parte aqui em cada leito, que esse verde é o do oxigênio, o amarelo é do ar comprimido e o cinza é do vácuo. O vácuo a gente usa geralmente para aspiração. Aí a gente tem o sistema de baixo fluxo, alto fluxo e o sistema com reservatório. A cânula nasal. Que vai ser introduzido na narina do paciente. Aqui é uma ilustração de onde vai, né, nesse começo da máscara facial simples.
do hospital, né? O sistema que é acoplado na parede. Isso aqui é uma das desvantagens da máscara facial, né? Que é o desconforto para comer, para falar e o desenvolvimento de lesão. Com reservatório, a gente tem a máscara de reinalação parcial, que é essa daqui, né, que é a máscara de reinalação parcial, e a máscara de não reinalação, que ela tem uma válvula, que ela vai separar o CO2. Aqui a gente tem a junção do CO2, e nessa daqui não tem a junção do CO2. Os sistemas de alto fluxo, a gente tem a máscara de Venturi. Ela tem essa traqueia e tem esses acopladores com as coresinhas, né, e a máscara. E esses acopladores, eles vão determinar a frequência de oxigênio inspirada ao paciente. Então, pode colocar até 15 litros no sistema lá de oxigênio, né, ligado, mas dependendo da corzinha que vai estar acoplada na máscara de Venturi, vai ter uma fração de oxigênio determinada, que é essa daqui, ó. 0,24, 0,28, 0,31, 0,35, 0,40 e 0,50, de acordo com as cores azul, branco, amarelo, branco, verde, rosa e alaranjado. Ventilação a máscara de pressão positiva contínua, que a gente chama de VNI, ventilação não invasiva, que é aquela que está na outra figurinha da outra aula, né? Indicações DPOC, agudizada, exacerbação da asma, insuficiência respiratória hipoxêmica, pós-operatório, pós-extubação e desmame. O capacete do Elmo, né, que foi desenvolvido agora por conta da Covid. Ele também é uma máscara contínua, né? É um capacete, na verdade, não invasivo. O catéter transtraqueal, né? Que ele vai pela traqueostomia. A peça em T, que é utilizada como desmame na intubação, né? Depois da intubação, ela é utilizada como desmame. A câmara hiperbárica também para o favorecimento da oxigenoterapia. E aqui é a parte da aspiração, né? A sonda de aspiração, que é acoplada nesse reservatório. E essa parte aqui vai estar ligada ao vácuo, né? Então, tem uma parte do látex que vai se acoplar à sonda. Essa sonda vai se acoplar a essa parte do látex. E a outra parte do látex vai estar acoplada ao sistema de vácuo na parede. E aí a gente vai fazer a aspiração do paciente, né? Esse vácuo, né, vai sugar, né? Então você vai colocar na cavidade nasal e orotraqueal para que essa secreção, né, seja sugada para dentro, no caminho do látex até o reservatório. Pronto, isso daqui foi só a ilustração mesmo, que eu não pude mostrar na semana passada. E é isso, gente. A aula de hoje terminou. Até a próxima. Boa noite para vocês.